Mudar nossos hábitos é urgente. O mundo precisa de cuidado. Mas você tem dúvidas sobre como trazer hábitos ecológicos para a rotina da família? Então o episódio de hoje é para você. Olá, meu nome é Bruna e esse é o Pod Clean, o podcast da Clean. A minha convidada de hoje é a Renata e ela possui um trabalho incrível relacionado à ecologia e ao cuidado da natureza. Bem-vinda, Renata. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, mais uma vez, participando do podcast da Clean. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a sua formação, sobre o seu trabalho relacionado a práticas sustentáveis. Tá. A minha formação vai parecer um pouco estranha. Eu sou formada primeiro em administração de empresas, depois eu me formei em educação física. O trabalho com a sustentabilidade, com a ecologia, veio bem mais para frente, mais recentemente, em 2020. Lá na época da pandemia, eu já fazia compostagem em casa. Eu já tinha passado pela maternidade, né? Já era mãe de 2, eu já tinha passado pelas fraldas ecológicas com a minha segunda filha. E esse tema foi algo que foi me chamando muito forte, né? E eu comecei a fazer a venda das composteiras domésticas e trouxe isso como um trabalho para mim. E comecei a fazer também oficinas e comecei a desenvolver projetos e também essa parte de educação ambiental a partir da compostagem doméstica, da redução de lixo, nessa parte ambiental, né? E me conta um pouquinho o que é na prática a gente conseguir ter uma maternidade mais sustentável. É você incorporar os hábitos sustentáveis na sua vida, né? Quando a gente tem isso para nós, os nossos filhos acompanham. A forma como a gente vive é a forma que a gente transmite para os nossos filhos. Isso é no modo de se vestir, no modo de falar, no modo de conversar com alguém e na prática sustentável ou não sustentável, né? Então, quando a gente opta por um caminho, os nossos filhos vão junto. Se você é uma mãe, um pai, uma família que fala alto, que briga por tudo ou que é muito, né, expressivo, você vai ver as crianças falando alto, sendo expressivas, ou se você fala muito palavrão, as crianças vão refletir isso. Se você é uma pessoa que faz compostagem em casa, se você está preocupado com o lixo que você gera, se você se preocupa com a sacolinha do mercado que você está usando, isso tudo é incorporado. Então, eu acho que a sustentabilidade na maternidade é isso, é a gente vivenciar, né? A gente trazer para a gente isso como verdade e deixar a vida fluir, né? E deixar isso naturalmente ser transmitido para os nossos filhos como uma coisa natural. Eu acho que já há uma preocupação de famílias que têm sentido os efeitos, né, de uma vida não sustentável. Mas, na outra ponta, há um medo de ser sustentável seja caro, seja difícil. Como é que a gente pode incorporar pequenas mudanças na nossa vida para trazer isso efetivamente para o dia a dia? Eu acho que, primeiramente, caro, não vejo como caro essa mudança para a sustentabilidade, né? Em muitas questões é mais barato, né? Porque o que é ser sustentável? A gente evitar desperdício. Então, se você evita desperdício, você compra menos. Você fazer um consumo consciente, você pensar antes de comprar. Eu preciso mesmo comprar 50 sapatos? Será que 5 pares de sapatos já são suficientes para mim? Pensar... então, assim... É mais caro? Não, é menos caro, né? Se eu pensar na minha semana, o que a gente vai consumir essa semana de alimentação? Eu vou fazer um cardápio, eu vou pensar e vou comprar aquilo. Às vezes é um pouco difícil a gente
saber exato, mas com treino, desenvolvendo essa habilidade, a gente consegue ir se aproximando. Sobrou comida, vou jogar fora. Será que tem uma forma de aproveitar aquela sobrinha do arroz, dar uma mexida, pegar um pouquinho do frango que sobrou, fazer uma galinhada no outro dia? Né, dar uma repaginada naquela sobrinha de comida e fazer uma coisa gostosa para outro dia, em vez de desperdiçar. Então, a gente vai trazendo aos pouquinhos mudanças que não trazem aumento de gasto, e sim redução, né? Outra coisa que eu acho que é fácil de fazer, às vezes parece um bicho de sete cabeças, a separação do lixo, né? É uma coisa muito simples, né? A gente simplesmente ter um local separado para colocar o que é reciclável, ter um local para o que não é reciclável. Na verdade, a gente tem 3 frações do lixo, né? Muita gente é mais fácil falar, a gente estava até vendo um material sobre isso. A gente tem o costume de ver reciclável, orgânico, essa separação, né? E aí, orgânico vai tudo que não é reciclável, vai comida, fralda, papel higiênico, tudo nessa orgânico. Não está certo isso, né? Existem 3 frações. Uma é recicláveis, que vai lá lixo, vidro, papel, plástico, né? Uma parte são os orgânicos. Orgânicos é o que pode ser reciclado, é o que pode ser compostado. Então é resto de alimento, basicamente resto de alimento, poda de árvore, resto da plantinha que você cortou lá, a folhinha seca, tudo isso pode ser compostado. E o que não vai nessas duas separações se chama rejeito. Então são essas 3, né? É o reciclável, o compostável e o rejeito. O rejeito significa em torno de 10% do nosso lixo. Que é isso que vai para o lixo de verdade. É o que deveria ser encaminhado de fato para o aterro sanitário. É o que não tem aproveitamento viável, né? Olha que informação importante que ela acabou de dar pra gente. Então, só 10% do nosso lixo seria o lixo que efetivamente precisa ser descartado. Você fala da compostagem. Vamos falar um pouquinho o que é a compostagem? Você já falou 2 vezes, eu acho que tem bastante gente que não sabe o que é a compostagem. Compostagem é algo assim que desde a primeira vez que eu ouvi, eu me encantei demais. Compostagem é a reciclagem do orgânico, é a reciclagem dos restos de comida. É a comida voltando a ser comida. Vamos pensar numa cenoura. A gente foi lá, tirou a cenoura da terra, a gente comeu uma parte da cenoura e não comeu o cabinho lá, apesar que aquilo também se come. Vamos dizer que a gente tirou a casca, que também dá para comer, mas a gente descascou a cenoura. Esse restinho, a casquinha da cenoura e a tampinha dela, a gente tirou e botou na terra de novo, fez um processinho lá e ela virou um adubo para a terra. Ela aduba a terra que pode fazer outra cenoura que a gente vai colher e vai comer de novo. Então, assim, é um ciclo. Isso é com a cenoura, é com a maçã, é com tomate, é com alface, é com qualquer coisa que a gente come. A casca do ovo. A casca do ovo, a borra do café, todas as cascas, todas as sementes, todos os talos de verdura, todas... E aí a gente... Isso na natureza acontece de forma natural, porque quando uma fruta está no pé, ela fica muito madura, o passarinho come um pedaço, o resto dela cai no chão. Aquele resto que cai no chão não precisa vir nenhum lixeiro lá no meio da floresta tirar dali, certo? Ela vai terminar o processo dela ali no chão e aquilo ali vai adubar o solo vai ficar cada vez mais rico de matéria orgânica. Só que a gente não vive na floresta, né? A gente veio para a cidade e tal. A gente consegue fazer esse sistema de compostagem mimetizando o que acontece na natureza. A gente consegue fazer dentro de caixas, então a gente tem um sisteminha de caixas empilhadas, que dentro dessas caixas a gente junta esses restos de alimentos que a gente produz na nossa casa e coloca lá dentro. O que a gente precisa? A gente precisa colocar esses restinhos de alimentos e misturar com um pouco de matéria seca. O que acontece na floresta? A fruta caiu lá, o que cai depois? As folhas da árvore, também elas secam e caem lá em cima. Então tem essa mistura do
da fruta, que é rica em nitrogênio, com as folhas que são ricas em carbono. A gente mimetiza isso dentro da caixa com os nossos restos de alimento e com alguma fonte de carbono, que a gente pode usar. Uma coisa que é fácil acesso na cidade, a gente consegue pegar um pouco de serragem, a gente consegue usar papel picado, papelão, tem vários tipos de fontes de carbono que a gente pode usar nessa mistura. Deixa lá dentro da caixa. Depois de 2 meses, esse material se transformou e virou um adubo. Ele volta para a natureza. Aí você tira dali, você volta ele você põe na terra, você põe num vaso, você põe em qualquer lugar e vai adubar essa terra onde você colocou. Né? A compostagem que eu faço, a gente usa também minhocas. Essas minhocas ajudam esse processo a ficar mais rápido e mais nutritivo essa terra, porque tem o humus da minhoca também. Então, assim, além de você produzir um adubo na sua casa, você diminui demais o que você coloca de lixo para fora da sua casa, né? Porque fora não tem fora, né? A gente está todo mundo no mesmo planeta que tem um tamanho finito que tá aqui. A gente joga, mas ele está prejudicando o mesmo planeta que está todo mundo aqui vivendo. Quando tem uma enchente, quando tem uma seca muito grande, quando tem tá tudo os relacionado, desastres, né, que a gente chama, naturais, exato. Que na verdade são frutos das nossas ações. Isso. Eu já vi a Renata dando oficina de compostagem, é lindo de ver a mistura com a minhoca, as crianças acham super divertido, além de ser super divertido. Sim. Renata, quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que vem na nossa mente são as fraldas ecológicas, né? Eu queria a fralda de pano, na verdade. Sim. Eu queria saber se funciona mesmo, para a gente contar, né, para quem está nos assistindo. Funciona mesmo para uma família real, que tem uma vida real? Eu sou real, eu tenho uma família real, eu vivo a vida real. Vou contar a minha história como um relato real, né? No meu primeiro filho, eu quis o parto normal, eu fui, né, participar de uns eventos e vi o pessoal falando de fralda de pano. Eu fiquei assim, gente, esse pessoal é meio maluco. Imagina a fralda de pano nessa época, né? E aquilo ficou na minha cabeça. E em seguida, não sei se eu já fazia compostagem, comecei a fazer compostagem e começou a aparecer algumas coisas para mim. E chegou a hora que eu tive a minha segunda filha, eu falei assim, aí eu comecei a saber que existiam as fraldas modernas de pano, né, que é um pouco diferente das que a nossa avó usou, né, que elas tem uma capa impermeável. E comecei a entender um pouquinho sobre o processo e falei assim, gente, eu vou experimentar esse negócio. E quando você tá nessa pegada de ser sustentável, de imaginar mesmo quanto lixo que a gente gera, o impacto disso, quando você pensa, nossa, um nenê, ele usa 6 a 8 fraldas por dia, todos os dias durante 2 anos ou mais, né? Quanta fralda que é isso? Nessa época eu já usava o absorvente ecológico também, o coletor. Então fazia muito sentido e eu comecei a usar as fraldas ecológicas com a minha filha e eu usei muito assim. E além de dar certo, as fraldas são lindas, elas são todas decoradinhas, você escolhe os modelos e tal. E assim, ai nossa, mas para lavar e não sei o quê, qual que é a dinâmica. A rotina, a dinâmica. A criança, você põe a fralda lá, tem os forrinhos que você dobra, você coloca na criança e tal. Eu usei uma coisa que chamava liner, que era um tecidinho biodegradável que a gente colocava entre a fralda e a criança. Então esse liner, quando tinha o cocô, né, a gente podia só levantar assim, puxar que nem uma trouxinha e jogar no vaso, porque ele era biodegradável mesmo. Então a parte mais grossa de sujeira ia embora de uma vez, ficava a marca do cocô assim no pano. Só que esse pano de xixi ou de cocô sujo, botava num balde seco, ia juntando 2, 3, 4 dias. Encheu uma quantidade, tudo máquina de uma vez. Tem um sabão, você usa um sabão sem cheiro, de coco, né? Um sabão líquido de coco,
Máquina. Você não ficava no tanque esfregando, lavando, igual as Não, nossas avós? Não. Máquina de lavar, junta uma quantidade, máquina de lavar, pendura tudo, vai usando as outras. Então, assim, você tem que ter uma quantidade, né? Máquina de lavar. Ah, mas vaza, mas não sei o quê. Gente, primeiro, fralda comum vaza. Fralda compostável, fralda comum vaza também. E a fralda de pano não vaza mais do que a outra. Tive poucos eventos de vazamento, assim. Ah, mas para dormir. Ah, mas... Aí, assim, por exemplo, eu sei que eu vou sair e vou num lugar, vou numa festa, eu vou, sei lá, tinha certas situações que eu achava mais prático. Então, eu tinha algumas fraldas descartáveis para algumas situações eu ia lá e punha. Beleza, é melhor eu usar 50 fraldas descartáveis ao longo da vida de fralda da minha filha do que eu usar 3.000, né? A gente não precisa Então, ser assim, radical, né, Renata? Entendeu? Então eu tinha essa flexibilidade. Ah, um dia que eu sei que a gente ficou, sei lá, por algum motivo, eu acho que a noite vai ser mais longa, vou dormir até mais tarde. Punha uma fralda daquelas noturnas que tinham, né, para dormir. Eu achava que ia ter mais, sei lá, a gente tem umas situações assim quando a gente é mãe, né? Tem. Tem umas noites que você sabe que vai ter mais xixi. Eu não lembro assim, mas tinha. Então, usei fralda ecológica, foi muito legal. E ainda teve uma situação muito legal que eu fiz a economia circular depois, porque eu tinha um lote de fralda ecológica e eu entrei num grupo de vendas e alguém se interessou e comprou o lote inteiro de fraldas. Então, a minha filha usou. E depois mais uma criança usou também. Que incrível! E eu tive o retorno de parte do investimento que eu tinha feito. E eu poderia também ter comprado de outra pessoa. Nessa coisa de, é caro. Você pode procurar alguém que já usou e tá repassando uma coisa de segundo uso. É nojento. Gente, lava bem lavado, lava com água fervendo. É completamente possível, né? Essas coisas... Não é assim, dá para ser reaproveitado, né? Então, a minha experiência foi fantástica. Se eu tivesse mais filho, eu teria usado e eu incentivo muito quem tem, mas eu não consegui convencer mais ninguém depois que eu tive. Queria ter tido essa conversa com você antes. Há mais tempo, né? Há mais tempo. Anos. Pesquisei muito, mas na hora bateu o medo de falar, nossa, será que isso vai dar certo? Queria ter tido essa conversa com você antes. Espero que mais gente escute e se encoraje, porque faz muita diferença. Faz muita. Pensa em quanta fralda, né? Quanta fralda. Pensa na montanha de fralda que vai ter depois. Se eu não me engano... Imagina se você colocar todas assim, né? Vai encher essa sala aqui, um nenê vai encher uma sala dessa. E quantos nenês você... Amiguinhos do seu filho, tirando seu filho, o outro, o meu, o seu, o dela. É muito, né? Em relação aos brinquedos, vamos para outra parte da maternidade. É possível fazer escolhas mais sustentáveis? O que a gente deve evitar e o que a gente pode priorizar? Em relação a brinquedos, eu acho mais interessante a gente dar prioridade para os brinquedos de madeira, né? Brinquedos de materiais que são da natureza. E também incentivar o brincar na natureza, o brincar sem brinquedos. Né? Incentivar a exploração da criança. A criança que brinca com menos, ela se desenvolve muito mais, na verdade, né? Então, assim, você vê crianças que brincam com poucos recursos, um galho vira uma espada, vira um sapo, vira qualquer coisa, né? A imaginação flui muito mais. Então, eu acho que tem essa questão de dar oportunidade das crianças brincarem com menos, priorizar materiais mais naturais, lã, tecido, madeira. Mas a gente sabe que a gente não vive numa bolha, né? A gente sabe que as crianças brincam com outros amiguinhos, que todo mundo tem um brinquedinho de plástico, um brinquedinho que apita, que gira, que roda, que canta, que lá, né? E eles também gostam desses brinquedos. Então,
eu acho natural também que as crianças tenham esses tipos de brinquedos, meus filhos também tiveram. Nesse caminho, tem brinquedos que partem mais para o lado educativo, né? Brinquedos tipo Lego, brinquedos de quebra-cabeça, esse tipo de coisa. Agora, uma coisa muito legal nessa parte de brinquedos é também o reaproveitamento, né? A troca, você poder ter um grupo, por exemplo, de amigos que fazem um rodízio de brinquedos, por exemplo, né? Porque brinquedo é uma coisa que é cara. É caro, as crianças, se você for na vontade deles, eles querem a ReHap inteira, né? Só que se você falar, tá bom, filho, vou te dar a ReHap inteira, e você vai lá e dá a ReHap inteira, ele não vai brincar, né? Não existe criança que, quanto mais tem, acho que menos brinca com tudo aquilo que tem, porque é impossível, né? Então, eu acho bastante interessante essa coisa de poder fazer um rodízio, ou mesmo quando você tem a sua criança em casa, tem bastante brinquedos. Quando os meus eram pequenos, eu recebi essa dica e foi muito legal. Normalmente, as crianças têm bastante brinquedo, né? Então, é legal você ter, assim, um armário que eles não têm acesso e você deixar uma parte dos brinquedos acessíveis, onde eles têm acesso, e deixar uma parte dos brinquedos guardada num lugar que eles não têm. Aí você deixa uns 2 meses e depois você faz uma troca, e aí eles vão redescobrir, nossa, esse brinquedo é legal e tal, né? Sempre quando eu faço as limpas dos brinquedos, isso acontece. É super interessante. Uhum. É brinquedo que a criança tem há 1 ano, 2 anos. Mamãe, olha esse carrinho! Nossa! E se tivesse ali na vista, né? E é como se ele tivesse ganhado de novo. De novo. É incrível. E é isso, se vai na ReHap, ou eu tô falando loja, mas aqui, se vai numa loja de brinquedo, vai querer outro carrinho, né? Às vezes muito semelhante, igual, da mesma cor ou de outra cor, mas que faz exatamente a mesma coisa daquele que ele tem em casa, que às vezes, né, nem lembra, enfim. Agora falando sobre educação, você falou um pouco no começo em relação a como ensinar essa sustentabilidade. Acho que não há melhor forma de ensinar sobre sustentabilidade do que efetivamente ser uma pessoa que está atenta às questões sustentáveis. É isso. Como é que a gente transmite isso para os nossos filhos? É estar atenta, é vivenciar, né? É entender que aquilo que a gente faz tem um impacto, né? Isso é uma coisa que, eu não sei, tem pessoas que não conseguem ligar, né? Que às vezes, nossa, você viu que chuvarada? Nossa, que... E aí no dia seguinte tá tirando a árvore que tem na frente da casa dela porque cai muita folha no chão e ela tem que varrer, né? Ai, nossa, que horror, o bueiro tudo entupido, mas ela tá botando um caminhão de lixo, né, na lixeira lá, daí é tanto que põe que passa um vento, derruba, e às vezes o lixo dela foi que entupiu o bueiro. Então, assim, a gente tem que olhar para as nossas ações e entender que o que a gente faz é importante. Você olha, nossa, que horrível, olha, o cara jogou a latinha do carro. Então, se ele jogar a latinha do carro é tão horrível, então a gente deixar de fazer uma coisa que a gente pode para beneficiar também é muito ruim, né? Jogar a latinha é tão ruim quanto não fazer a separação do nosso lixo. Sabe o que me ajuda muito? Pensar qual é o planeta que eu quero deixar para os meus filhos. Isso. Como é que eu posso deixar um planeta melhor para os meus filhos? Acho que isso traz mais para a realidade, para próximo, né? Senão é uma coisa muito distante. Isso, porque a gente, nós mães, nós temos um horizonte bem menor do que os nossos filhos. Sim. De tempo de estadia aqui na Terra, né? Aí a gente fala, nossa, quanto tempo, né? A humanidade vai ficar nessa... a gente tem mais aí, sei lá, 40, 50 anos. Quero ficar um pouco mais, mas... Eu espero pelo menos mais 40. Né? Mas nossos filhos têm um chãozinho maior, né, que nós. Então é isso, deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Eu
também falo assim, levar a criança para a natureza. Levar a criança para a natureza, ir mostrando as relações, os ciclos da natureza, o ciclo da água, o ciclo da plantinha. Levar as crianças para atividades que mostram esse ciclo da natureza, né? Levar para os plantios, tem vários plantios coletivos na cidade. Plantar uma sementinha com a criança e ver brotar, depois que brotou, cresceu mudinha, põe na terra, vamos acompanhar a evolução dessa mudinha. Ah, essa mudinha precisa do quê? Precisa de água, a gente precisa da água. Água, a gente precisa também cuidar da água que a gente consome em casa, como que está o banho que a gente toma em casa, como que está quando a gente lava a louça, como que está quando a gente escova os dentes. Mostrar toda essa relação, né, da natureza, dos nossos atos, quanto que isso está tudo interligado. Obrigada por esse papo. A Renata disparou diversas reflexões que a gente precisa primeiro se fazer para depois continuar e fazer para os nossos filhos. Obrigada. É sempre muito proveitoso e consciente conversar com você. Obrigada. Cuidar do planeta também é um ato de amor pelos nossos filhos. Pequenas mudanças no nosso dia a dia, a Renata trouxe várias, podem fazer a diferença para um futuro mais sustentável. Por isso eu espero que esse episódio tenha te ajudado a colocar novos hábitos em prática. Até o próximo Pod Clean.